uma que é muito importante hoje, chamada de IPS, né, que lá atrás, né, um pouquinho lá daqueles meus quase 20 anos aí de experiência em redes, né, Faz tempo, nós faz tempo. faz tempo, bastante tempo. Nós dividimos, né, em IDS, que é um sistema de detecção de intrusos, e tinha um outro dispositivo, né, uma outra caixa que fazia, né, que é o IPS, que é o Sistema de Proteção contra Intrusos. Hoje está tudo unificado, né? Então, no mercado aí você pode ouvir IDS ou IPS, né, mas atualmente os dois estão juntos. Quando se fala IPS, você tem o IDS. Porque se você faz a proteção, você tem que detectar para prevenir, né? Então você consegue fazer aí o uso de IPS, você tem o URL filtering em Firewall hoje, onde você vai dizer, vai configurar de uma maneira que, né, por categoria, por exemplo, né, ó, não pode acessar pornografia, né, não pode Ah, acessar. então não quero Ah, mais esse bagulho. Vamos já sei encerrar o quem episódio xingar aí. agora. Já a gente é bem xingado, né? O usuário normalmente ele reclama, não consigo acessar vários sites. Você fala quais? Vários. Você já sabe que o cara, né? Não vou falar exatamente quais, mas você sabe. Todos que Você tem a letra sabe que X no domínio. a gente até brinca que assim, a gente bloqueia a pornografia porque o cara baixa o filme e não compartilha, né? Mas já que não vai compartilhar, então bloqueia que Quem, ninguém man- vê. quem mandou? Cara, você falou isso daí, eu lembrei de um caso bem interessante numa empresa que eu trabalhei de clipagem. Era basicamente assim, o pessoal escutava a matéria na TV, rádio, sei lá, web, e daí pegava o tema, se tivesse falando de algum cliente nosso, sei lá, Coca-Cola, governo, sei lá, o governo. Aí, governo aprovou não sei o quê, então a gente catava aquilo, compilava ele, criava um clipping sobre e mandava. E teve uma vez que o sistema parou, ele não funcionava. E, cara, todo mundo correu atrás tentando identificar. Eu não era de TI ainda, eu era de produção, eu ajudava a capturar o áudio e tudo mais. E só que daí não pode ser. E a gente correu atrás, porque o cara disparava na produção e não chegava na mesa dos caras, dos jornalistas lá e tudo mais para fazer. Eu falei, não, já mandei 5 vezes esse clipping e ele não chega. Cara, aí foi uma luta, foi uma luta, foi uma luta. E daí eu cheguei pro pessoal de redes, eu achava que era TI, era tudo a mesma coisa, né, na época. Eu cheguei pro pessoal de redes, minha sorte, e daí eu falei para ele, cara, tem uma matéria aqui que ela não tá chegando lá em cima. Eu não sei porquê, é uma matéria simples, é comum. Eu reescrevi ela várias vezes e ela não chega. E aí a gente foi atrás e descobriu que a matéria estava escrito algo sobre sexo. Aí tinha a palavra sexo no meio. E daí tinha uma regra de firewall e barrava isso. Ela não deixava, ele não passava. Por uma regra de firewall, para evitar que a galera usasse, né, site indevido, acabou bloqueando. Então, eu achei muito interessante. Foi a primeira vez que eu olhei e falei, caramba, olha o poder que os caras têm. Eles têm o poder de determinar pela palavra, assim, né? Por algo bem direto, assim. E eu fiquei impressionado a primeira vez que eu vi isso acontecendo, né? É uma forma de você usar o URL filtering sem configurando somente pelas categorias, né? Você vai lá e fala para ele assim, olha, tudo que passar aqui que tiver sexo, né, sexualidade, enfim, a palavra que você desejar, você pode fazer esse tipo de restrição. Foi tipo o Twitter, não Dentro foi o Twitter que bloqueou a hashtag O brasileira? sextou, o sextou. Sextou? Aparecia sex to you. É. Além de IPS, o URL filtering, você pode ter antivírus de rede dentro de um firewall, né? Tudo isso que eu estou falando assim, são as possibilidades que você tem dentro de um firewall. Sabe? Não são todos os firewalls ou todas as licenças que você adquire de firewall que permite que você tenha todas essas features, né? É claro que quanto mais você adiciona feature no firewall, mais caro fica, né, o licenciamento, né? Mas são possibilidades aí que você tem. Então vamos Tá. lá. O que se usa hoje? Bloqueio por IP ou permissão por IP. Tá? Puta, posso usar permissão por usuário? Sim.
Tem firewalls que possibilitam, né, que você configure a regra por usuário. E aí a gente entra na autenticação, né? O usuário precisa estar autenticado na rede, né? Que hoje hoje com essa vinda principalmente de home office aí, já há algum tempo atrás também, com vazamento de informações, com acessos indevidos, né? Se usa hoje muito o termo segundo fator, né? Então, a autenticação do usuário e senha, né? Hoje a gente fala que é o primeiro fator. Então, o cara tem que ter uma credencial, né? Então, ele entra com usuário e senha. O segundo fator é algo que o usuário tem que ter, né? Então, como assim? Ele tem que ter um token. Então, ele tem que ter pode ser um token, pode ser um telefone celular, né? Que ele vai receber lá né, um código que aí, através do primeiro fator, mais esse código, ele passa a ter acesso à rede. E já tem empresas usando o que nós chamamos de terceiro fator. O cara tem que entrar com usuário e senha, né, para provar que ele tem uma credencial dentro da empresa. Ele tem que entrar com o segundo fator, que é algo que ele tem, né, pessoal. E o terceiro fator, ele tem que provar que é ele. E aí, como é que ele vai provar que é ele? Ou o cara entra lá com a impressão digital ou faz um escaneamento de retina. Se você pegar grandes provedores aí que, né, hospedam grandes empresas, tem empresa que funciona dessa maneira. O cara tem que, antes de entrar no data center, por exemplo, né, no cage dentro de um data center, o cara tem que ter a credencial, segundo fator, ou ele entra com a impressão, ou ele entra com escaneamento, né, da retina para poder ter o acesso dentro daquele ambiente que estão lá os servidores da empresa. Cara, eu vi ontem um vídeo sobre o data center da Google, eles usando seis níveis, 6 camadas de segurança. Cara, é absurdo, assim, é bem coisa de filme você vê como eles tratam o bagulho. Tanto para entrar quanto para sair, né? Porque o pessoal, para não sair com coisas a mais ali, sai com um HDzinho, sai com alguma coisa. Isso. Cara, é fantástico, né, ter essa visão toda de como as coisas funcionam, porque enquanto desenvolvedor a gente não vê nada disso, né? Eu lembro que eu trabalhei numa empresa e eu lembro que eu estava usando, minha máquina precisava conectar no banco de dados de teste para poder gravar dados, etc, e testar o software. E eu lembro que eu tinha que pedir um acesso, né? Me dá um acesso aí para eu ter acesso a esse banco de dados. E por trás dos panos, é praticamente tudo isso que o Barbezani comentou agora estava acontecendo. Ou uma regra num switch, provavelmente eu estava numa VLAN separada, ou uma regra num firewall, tem um monte de equipamento de hardware, né, que vai tratar toda essa comunicação. E entender tudo isso é fundamental, às vezes, para o seu próprio pensamento de software, né? Como é que o meu software pode ser mais performático se eu sei que ele vai ter que fazer todos esses caminhos, ou mesmo tá com o pessoal de rede junto para falar, cara, qual a melhor rota, né? A gente vai falar de roteamento, depois eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Mas isso é muito bacana. Você ia comentar, eu tenho uma pergunta aqui, mas você ia comentar alguma coisa, né, Edu? Eu tive a impressão de que a gente, como desenvolvedor, é o pessoal que saiu da Matrix lá, consegue ver as coisas. E agora o Barbezani é tipo o Neo, quando ele adquire aquela visão da Matrix, ele olha tudo e vê os códigos. Cara, porque assim, é muito bacana. Eu quis trazer esse episódio para destacar esse lado da infraestrutura, né? Redes, network e tal, e também de segurança, porque o pouco que o Barbezani comentou até aqui, né? A gente vê que a segurança, ela poderia estar, de certo modo, né? Ela poderia estar quase que centralizada em network. Então, cara, se eu garanto que a máquina número 1 jamais vai chegar na máquina número 2, através da questão de regras, portas, protocolos, ou a máquina 1 só vai chegar na máquina número 2 através da porta X, para esse IP, esse MAC, e até por um tempo específico, horário, né? Imagino que dê para fazer isso nas regras também. Talvez você mataria, né, quase que boa parte dos ataques ou de problemas de rede. Mas isso é o que ele falou também, né? Falando da interconectividade, né? Que ele falou no começo, quando a gente está dentro da empresa, né? E aí é um cenário. O outro cenário é quando você tá com a bunda pra janela, né? Como o nosso ex-chefe aí falava. Você tá com a bunda pra janela exposto na internet, você não tem mais o que fazer, né, cara? Uma vez você tá na internet, tá todo mundo vendo, né? Então o problema acaba mudando de cenário. Mas aí uma outra pergunta, ou uma outra coisa pra gente discutir o Barbezani comentou, eu posso fazer tudo isso, de certo modo, com o switch, certo? Então eu tenho um switch, eu consigo configurar minha VLAN, minhas portas e tal, minhas regras.
quando, em que momento, ou eu tenho que falar assim, cara, eu preciso de um firewall. Quando eu pesquisei, ele até citou uns pontos, né? Quando você quer ter o URL filter, né? Web filter para categorizar sites, etc. Quando você quer sistemas de IPS, IDS, intrusão de detecção, intrusão de, como que é? IDS é Intrusion Detection System e IPS é de Prevention, né? Quando você quer entender na sua rede o que está acontecendo, se tem algum intruso ou não. E olha o nível disso, porque a gente está falando aqui de quase camada física, né? Seguindo o modelo OSI lá, né? Física, tal. Rede é um negócio completamente separado de software. O software a gente está olhando aqui visualmente, programando um código. Cara, a camada de rede está lá atrás. Aconteceu, tudo isso já aconteceu antes, né? Na velocidade da luz ali, no cabo passando, nos equipamentos que ele comentou. Então, antes de alguma coisa acontecer, tem outros montes de camadas e sistemas que um atacante ou um hacker está passando ali, né? Mas a pergunta, dado todo esse discurso aí, né? A pergunta é, quando eu falo assim, cara, eu preciso de um firewall, que nem você até comentou, o firewall ele deixou de ser só um equipamento de segurança. Você pode ter um firewall, por exemplo, menor, menos robusto, para fazer a parte que o switch faria, talvez de uma forma mais rápida ou mais como é que eu posso dizer, mais performática. Mas aí a pergunta é essa, quando é que eu preciso de um firewall? E também, o firewall ele é um software, ele é um hardware, como é isso? Porque às vezes o pessoal acha que confunde isso, né? Pá, eu vou instalar um firewall. Ou eu vou comprar um firewall, mas eu compro aonde isso? Como é isso? Explica aí para nós. O momento que você decide aí sair do switch e ir para uma camada acima, né, do switch, primeiro que quando você começa a criar as VLANs no switch, né, e começa a inserir access lists, né, que são as regras daquilo que pode ou não, dependendo da quantidade de regras que você tem dentro do switch, o switch não vai te entregar aquela conectividade que você espera. Né? Vai ficar lento, Então, vamos dizer assim. O switch é um equipamento, né, seguindo aí o modelo da camada OSI, que ele vai até a camada 3. Ele é um equipamento para roteamento. Né? Então, ele faz a conectividade, né, e o roteamento. A parte do firewall, você já está subindo um nível, né, e aí, seguindo o modelo, né, OSI, aí, quando você fala de IPS, você já está indo para a camada 7. Você já está inspecionando o pacote, que é software. Né? Então, posso ter segurança com o switch? Posso, né? Sabendo que minhas regras estarão dentro do switch, e dependendo da quantidade de regras que eu tenho, eu não vou conseguir entregar conectividade com segurança. Tá? É isso que tem que ser mensurado. Né? Eu preciso aumentar minha segurança, eu preciso configurar que dentro da minha rede que as pessoas não podem acessar sites, né, de pornografia, e isto é algo muito importante, né, porque quando você fala de acessar um site de pornografia, quando você está dentro da empresa e você faz o acesso, o IP que chega lá fora não é o da sua máquina, é um IP contratado pela empresa. E isso é registrado. Né? Então, quando alguém fala assim, olha, sei lá, vamos colocar um caso aqui que o FBI está, sei lá, investigando no Brasil pedofilia. Pedofilia, E aí, boa. um funcionário... Quer dizer, peraí, só dar um parênteses aqui. Vou pegar isso, vou recortar e vou fazer um... Eu só fazer um parênteses aqui pra gente não ir preso, né? O pedofilia boa foi tipo assim, bom exemplo, tá? Bom exemplo. Eu tô fudido aqui. Enfim, continue. É um animal. Você tem um funcionário dentro da sua empresa fazendo acessos em sites de pedofilia. Em uma investigação, o endereço que vai aparecer não é o endereço do usuário, é o endereço da empresa. Então, o FBI vai bater aonde? Na empresa. Aí cada empresa vai se ferrar, né? E aí vai ter que responder aí por tudo aquilo que foi pesquisado, ou sei lá, o que o cidadão fez, né, relacionado ao tema. Então, é uma forma de você garantir o quê? Que as pessoas dentro da empresa não façam acessos indevidos.
né? Muita gente fala assim, segurança eu preciso garantir o que vem de fora para dentro da minha empresa. Não, é o de dentro para fora também, né? É só de fora para dentro e de dentro para fora? Também não. Você precisa garantir a segurança daquilo que está lateral, né? Então, a minha máquina não acessar internamente outra máquina, né? O que a gente chama de acesso lateral aí. O caso do exemplo do RH, né? Pessoas da área X podem acessar dentro da empresa o RH? Não tem necessidade, né? Então, quando você quer começar a subir o nível de segurança, aí você sai do switch, né, e vai para camadas, né, adicionais aí, e normalmente hoje é um firewall, né, que o firewall hoje possibilita, né, esses tipos de controle. Precisa ser um firewall para controlar um acesso de internet? Não, pode ser um proxy, né? Você pode contratar um proxy, né, instalar um proxy na sua empresa, né, que vai fazer esse controle para você também, daquilo que a pessoa pode fazer fora dela, né, que tipos de acesso que ela pode fazer. E rastrear, né, e logar. Porque por mais que hoje você fale assim, pô, tá tudo muito atualizado, né? Hoje quando você fala, dependendo do firewall, você recebe atualizações constantes dos firewalls. Porque o que acontece? Todo acesso malicioso, né, essas empresas, né, esses fabricantes, eles estão, né, monitorando, né, tudo que rola na internet, reporte né, de clientes, de acessos indevidos, o que o cliente bloqueou, o cara dá uma analisada também para ver se, porra, o que esse cara está bloqueando, por que está bloqueando, né? Então vamos pegar um site novo de pedofilia, e seguindo o exemplo da pedofilia. Se descobrem um site novo de pedofilia, os fabricantes tomam conhecimento e atualizam seu firewall, né? Então, eles mandam uma atualização para o seu firewall, né? Isso pode acontecer com proxy também, porque por mais que você tenha uma categoria lá de pornografia, e pedofilia está dentro de pornografia, você não está dizendo que todos os sites pornográficos você vai conseguir bloquear. Mas, se você tiver esse tipo de segurança e você tiver o log de quem fez o acesso, né? Voltando ao nosso exemplo do FBI, o cara foi lá e identificou, o FBI foi lá e identificou que a empresa X teve acesso de pedofilia. Quando chegar na empresa, o cara fala, foi funcionário XPTO. E aí toma as devidas providências, cada uma, né, de acordo com a sua política. Firewall é software ou é hardware? Os mais parrudos, né, os que aguentam o maior tranco aí, são hardwares, né? Mas eu não posso ter um firewall open, né? Usar aí o iptables? Pode. Um pfSense, né? Que são softwares abertos aí, que aí são softwares, você instala numa máquina, numa VM ou numa máquina física? Pode. Tudo depende daquilo que você queira fazer, né? Pô, posso ter proxy físico, um appliance? Pode. Posso ter ele em software, open source? Pode também, né? Então, tudo depende daquilo que você vai fazer, né? Da quantidade de coisas que você tem para fazer, né? Quando eu falo de tráfego alto, muito alto, né? Eu estou falando aí de 50 mil sessões simultâneas por segundo, né, cara? Aí, quantidade de regras muito grandes, quantidade de rotas dentro do seu firewall muito grande. Se você tem a VPN, né, que é muito comum hoje a gente ter, quando nós vamos fazer uma interconectividade e eu não tenho um link ponto a ponto, né, com a outra ponta, eu crio um túnel VPN, então meu firewall tem VPN, junto com VPN eu tenho uma quantidade muito grande de regras, uma quantidade muito grande de rotas, eu tenho URL filtering dentro dele, então dependendo do volume que você tem de transações aí, né, de conexões, talvez o ideal seja você ir para uma caixa, né, para um fabricante aí, e hoje tem vários, né? Que aí é o Você hardware tem, mesmo, né? aí é um hardware mesmo, aí é físico,
é um hardware específico para a função, tá? Então, hoje, por exemplo, você tem hardware que você tem processadores destinados ao papel de firewall dentro da mesma caixa, tá? E processadores destinados ao papel de IPS. Então, não concorre. Você Ou não tem a seja, concorrência do seu processamento de papel de firewall, né, regra, rota, VPN, com aquilo que roda de IPS, porque IPS ele é pesado para a caixa, né? Então, são condições diferentes. Hoje você tem hardware, né, você tem dispositivos aí que tem 8, 12 processadores dentro de uma caixa. Ele foi desenvolvido especificamente para isso. É para fazer regra, é para trabalhar com IPS, é para trabalhar com RL filtering, é para fazer roteamento, é para fazer VPN, então ele é dedicado a esta função. Então, assim, dependendo do volume, eu posso ter um open source? Pode, sem problema nenhum, tá? Aí, dependendo também do crescimento que você vai tendo dentro da empresa, do tamanho da sua empresa, aí o ideal é ir para uma caixa, né, que é o que a gente chama de ir para um appliance, né, que ele é desenvolvido específico para isso. Existem versões open source que são destinadas a mais voltada ao papel de firewall, né? Então, ele te dá uma possibilidade maior aí de transações, de funcionalidades, de features, né? Assim, tudo depende do tamanho daquilo que você tem na sua empresa, né? Eu conheço muita gente que usa a firewall open source e está vivendo tranquilamente, sem o menor problema. Conheço empresa que só usa appliance, tá? Tranquilo. Conheço empresa que usa appliance para uma determinada para um determinado controle e usa open source para um determinado controle. Eu conheço Convive empresa que não usa nenhum nem outro. também tem. Também tem. E estão vulneráveis, pode ter certeza. Demais. Principalmente naquilo que você tocou do seguinte, a minha aplicação ela tem que estar exposta ao mundo. Cara, ao mundo, né? é o mundo todo, e arredores, né? E arredores, né? É o mundo inteiro. Pô, como é que eu controlo isso? Então, hoje, normalmente chega num firewall, né? Você tem que. Para nós é tão claro que endereçamento de rede local é o que a gente chama de endereçamento privado. Só se comunica dentro daquele ambiente privado. Então, vamos pegar, a empresa X tem lá a sua estrutura interna. Ela usa endereços privados. Ninguém no mundo conhece um endereço privado e não vai conseguir chegar nesse endereço privado. O que acontece na internet? Toda comunicação na internet usa endereço público. Então, ele é um endereço lá definido pelo IANA, você adquiriu, comprou lá com um provedor, ele te deu um bloco de endereço, você pode usar X, né, endereços dentro desse bloco. E aí, esse endereço o mundo conhece, porque ele é roteado no mundo. Então, quando o IANA definiu lá os endereços, ele falou, esses endereços são faixas, né, se a gente falar de IPv4, esses endereços são públicos, e todo mundo que está na internet tem que saber rotear isso daí. Então, aí, em um determinado momento, chega na sua empresa. Quando você fala de expor um serviço, você tem que dizer, e normalmente o que se faz, né? E aí entra a questão do firewall de novo. Você transforma aquele endereço público em um privado. Então, é o que a gente chama de NAT, né? Ou DNAT, Destination NAT, né? Você fala, toda vez que alguém chegar na empresa aqui com o endereço A, eu vou jogar ele para uma máquina interna. Por que se faz isso? Para não dar um endereço público para a própria máquina. Tá? E aí envolve vários fatores, né? Hoje, numa estrutura grande, você tem um balanceador, né? Você tem um endereço VIP, que esse VIP é atendido por 10 máquinas, né? Que estão embaixo. Então, se eu transformo esse endereço público em privado do VIP, eu posso trocar qualquer uma das 10 máquinas que meu serviço continua rodando. Se eu tivesse um endereço público em cada uma das máquinas, se eu vou trocar a máquina A, eu tenho que, né, trocar o IP, ou
tiro a máquina fora, subo uma outra com o mesmo IP, então o trabalho é maior. E você mascara para o mundo, né, quais são os seus endereços internos também, né, o que você tem no seu ambiente interno. Então é mais uma função aí de NAT. Ah, tem suíte que Puta faz de um VPN? trampo fudido por trás que a gente nem imagina, mano. É o que acontece na conectividade e na interconectividade, né? Hoje, normalmente, as pessoas falam assim, eu preciso acessar a nuvem A. Tá bom, que eu tenho um contrato lá, criei um ambiente na nuvem, né? Vamos pegar aí um exemplo aí da AWS, por exemplo, da Amazon. Minha empresa foi lá, contratou lá um ambiente na Amazon, lá tem lá o seu ambiente. Como é que eu me comunico com a Amazon? Existem algumas formas, né? Você tem o que a gente chama de Direct Connect, né? Que é um link do seu provedor com a Amazon, né? Ou você faz uma VPN. Ah, onde eu faço a VPN? Faço no Firewall, junto com a AWS. Então eu tenho um túnel estabelecido entre ambos os lados. O que trafega nesse túnel? Aquilo que eu permitir no Firewall e aquilo que também a AWS, o seu ambiente AWS, permitir que chegue lá. Tá? E é um ambiente criptografado, é um ambiente seguro dentro da internet. As coisas não passam, né, como saem da máquina. Tem a criptografia dentro do túnel para garantir a segurança. Mas são coisas hoje que as pessoas falam, eu preciso acessar a AWS. O endereço lá é esse, vai lá e acessa. E aí não sabe que tem Firewall no meio, VPN de um lado, VPN do outro. Né? Não consigo acessar o ambiente da AWS. Nunca mais acelera alguém de rede. Aí chama a galera, como é que tá o túnel, como é que não tá? Você pode ter dois túneis, normalmente você tem dois túneis, né? Numa situação dessa, porque se um cair, o outro assume, né? E aí, por trás de tudo isso, tem um negócio chamado roteamento, né? Se não houver o roteamento... Tem mais coisa aí. Nada funciona. Porque a minha rede é uma, a rede do ambiente B é outra, a do C é outra, a do D é outra, e eu preciso, né, fazer com que, né, as coisas fluam, né? E aí, se eu preciso chegar no ambiente B, como é que eu chego no ambiente B? Eu tenho uma VPN, né, direto com ele. Então é via VPN. Eu tenho, por questões de redundância, para o ambiente B, eu tenho um link dedicado e mais uma VPN. Como é que eu faço o meu roteamento? Faz para o link dedicado, né, que é mais rápido, e se cair o dedicado, você tem que chavear, né, para o túnel VPN. E aí envolve as questões de roteamento, que é mais um detalhe aí em cima de tudo isso, que aí é da parte de redes, aquela que eu já trabalho já há algum tempo, que é fundamental. Sem um bom roteamento, você não faz a sua rede fluir com uma conectividade ou uma interconectividade segura, porque um bom roteamento é questão de segurança também, né? Fazer roteamento não é fazer por fazer, né? Você tem que saber como fazer até para usar o melhor caminho, né? Às vezes você tem 2, 3 caminhos para chegar no mesmo lugar, você vai pelo mais difícil, né? Então você tem que saber aí configurar o seu roteamento de uma maneira que você use sempre o melhor caminho. Cara, não tem nem o que comentar de tanta coisa que a gente está aprendendo nesse episódio. Muita coisa, muita mesmo. Eu lembro que na faculdade e na primeira MBA que eu fiz, eu tive a disciplina de redes, e eu lembro que eu aprendi, assim, o máximo era dividir IP para fazer subrede, né, subnet, e, cara, foi o máximo que eu cheguei. E, lógico, eu tinha o conceito do que era um Fire e essas coisas, mas olha o tanto de coisas que acontece para você escutar o seu Spotify, porque você não deve descolado e ser num programa sem música. E aí você fica enchendo o saco dos caras abrindo o chamado. Eu não consigo acessar o YouTube aqui pra ouvir minhas musiquinhas. E olha o trampo que o cara tem que fazer. Ele tem que ir no Fire, tem que ir não sei aonde, roteamento, porta, protocolo. É muita coisa. E eu queria destacar um ponto também, né? Que ele comentou dos firewalls caixa, né? Os firewalls hardware. São hardwares específicos para isso. Então, eu imagino que deva custar o preço da minha casa.
meu carro, meu rim, e ainda vou ficar devendo. E também o software para isso funcionar, porque o Fire, o mesmo hardware, ele tem um software lá dentro que faz esse controle, tudo. Eu tive a oportunidade de ver algumas coisas e tal. Aliás, eu dei uma pesquisada, eu vi que a maioria deles utilizava programação funcional e só linguagem funcional, tipo F Sharp, Haskell, etc. Para fazer esse tipo de roteamento e processamento, porque Velocidade é maior, coisa. né? Uma A velocidade maior. velocidade é muito maior. Você acha que seu C Sharp aí tá balando, seu Node tá balando? Você precisa de. É Quando, muita quando, quando performance, você cara. lida com muita coisa, assim, precisa de performance, muita requisição, muito processamento, é funcional, tem que ser E assim, funcional. tentando fazer uma analogia pra galera que tá ouvindo a gente entender, uma coisa é você fala assim, nossa, quantas pessoas acessam o site da Globo ao mesmo tempo? Sei lá, 1 milhão de pessoas? Né? Vamos chutar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de pessoas? Tá, legal. Quantas batidas tem num Fire de uma empresa aí, por exemplo, do tamanho de uma montadora, por exemplo, né? Um Fire lá que os departamentos estão se conversando e tal. Cara, a comunicação TCP ali de rede é muito maior, né? É exponencialmente maior. Então chega a ser milhões e milhões e milhões de transações simultâneas por segundo, né? No mesmo segundo, a camada de rede está fazendo esse trabalho do cara que quer abrir o e-mail, da música que está chegando, do pacote de rede que tem que analisar. E aí, que ele falou, você tem a parte de tráfego e roteamento, a parte de validação de regras, né, que aí é a segurança, assim como o IPS e IDS, e antivírus, ele até mencionou antivírus de rede. Você nem sabia que tinha antivírus de rede, Balbino. Você fica instalando aí o Avast, o Baidu, você nem sabia que tinha isso, cara. O antivírus Nem conheço. Fire, ele verifica daquilo que está passando por ele se tem algum pacote aí malicioso carregando um worm, um trojan aí, né? Não, Isso show. porque a gente nem entrou no detalhe da LGPD, porque tem ferramenta também que, né, ajuda na prevenção do vazamento de dados, né, que é chamado de DLP, que é o Data Loss Prevention. Prevention. E você consegue aí ver exatamente o que está passando dentro da sua rede e está saindo, né, da sua rede principal, né, para evitar aí o vazamento de dados. Show. Uma Tem pergunta. bastante coisa, bastante coisa. Não, cara, redes é um mundo. Não, e aí eu quero entrar nesse tema agora pra gente caminhar pro final aqui, né? Para quem tá ouvindo a gente aí e quer seguir carreira em TI não, né? Em redes, lógico que é em TI, mas em redes. Antes de sair totalmente do assunto, deixa eu fazer uma pergunta que fiquei bem curioso agora. Você falou que a gente precisa logar tudo para poder, por uma emergência ou para rastrear mesmo algo indevido ali, você precisa estar monitorando e logando todo esse tipo de tráfego. E dependendo do tamanho da empresa, esse log vira algo gigantesco, porque é muito tráfego, são muitas máquinas, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E como que fica isso? Você necessita de uma infraestrutura, uma infra só para fazer backup disso, de log e tudo mais, ou não? Tipo, as ferramentas de hoje já ajuda com isso. O tráfego, se você pegar o Fire hoje, que tem uma quantidade muito alta de batidas, né, de conexões, cara, o log é gigantesco. Né? E aí você não pode ter um equipamento lá ou um software que receba os logs, não é só capacidade de armazenamento, o cara tem que ter capacidade de processamento, porque imagina você ter uma caixa que receba 50 mil sessões por segundo. São 50 mil logs, no mínimo, por segundo, que a caixa tem que tratar, né? O appliance ou o software lá. E armazenar. O quanto tempo? Depende do propósito, né? Às vezes 3 meses é necessário, às vezes 6 meses, né, é o ideal, então depende muito do propósito. Então, sei lá, eu preciso armazenar log de URL filter por quanto tempo? 1 ano? Tá bom, então eu preciso ter estrutura para armazenar 1 ano. Né? E backup constante, né? Backup, quando a gente fala de backup, eu costumo dizer que backup ele serve para tudo. Né? Backup de configuração de switch, backup de configuração de firewall, backup de configuração de DLP, de tudo, de tráfego, né? O firewall a gente costuma muito usar o termo do syslog, né? Que a gente armazena o log dele, né? No syslog.
e ter backup disso daí também, né? Dependendo da quantidade de comunicação que você tem com todos esses equipamentos, você precisa ter uma infra para isso, equipamentos Caramba. dedicados a isso. Você pode Que loucura correlacionar os isso, viu? logs também, né? Você pode correlacionar o log do Firewall com o log do Switch, com o log do URL Filtering, aí para fazer um outro tipo de investigação. Dá para trabalhar bem. A partir do momento que você tem o monitoramento, né, você tem a informação, os dados ali, você consegue extrair uma informação que você possa usar ela de uma maneira, né, até para proteger a empresa ou descobrir alguma outra coisa aí que normalmente o usuário faz. E você aí, Rodrigo, ai, minha API tá sendo abusada, com 1.000 batidas por ano. Arrombado. E, e o abuso da API já é outro firewall. Porque tá na nuvem, né? Porque está na nuvem, nós estamos falando de firewall software, firewall hardware, e aí tem um cara chamado WAF, O né? VAF. O WAF. Aí já é outro firewall, né? Que é um firewall de aplicação, né? Que ele é destinado a aplicações, né? Aí a API do Balbino está, né, num WAF que De- também tem suas regras, né? Deveria estar, né? Porque tem desenvolvedor que mal sabe o que é, isso, e põe na internet, aí depois liga para o segurança, ó, Vingadores, vem aqui ajudar a gente que estamos sendo atacados, né? Mas na hora de subir, entregar e chegar na data que você prometeu, aí você subiu e não chamou os Vingadores, né, para fazer a É estrutura o, direito. inclusive, isso daí entra naquela discussão que a gente teve lá sobre qualidade, né? Isso daí é uma das coisas que geralmente os gestores querem tirar para entregar rápido. Aí quando você fala em segurança, cara, já tomei xingo, já acho que até na frente dos companheiros de segurança, porque por que você está fazendo isso? Por que você está colocando uma segurança, colocando mais um empecilho para subir isso? Não, mano, só é segurança, só eu preciso colocar isso. Não, cara, assim, redes é um mundo, não à toa eu quis trazer esse episódio e o Barbezani para falar disso, talvez seja a Precisaria pessoa de mais que uns 5, 6 episódios para aí. falar de cada item aí que ele mencionou e assim, eu quis trazer ele de conhecimento para falar sobre isso mesmo, porque cara, é o que eu falei, eu só sei que eu tenho que sair do 92168 e chegar no 92168 alguma coisa e se não tá chegando eu vou tentar puxar o cabo daqui até lá. Ó, só para adicionar mais um item aí, É. muito se fala em ataques aí, né? E aí o DDoS, né, que é o ataque de negação de serviço distribuído, né? Ele é o mais comum aí comentado, né? Então, voltando aí em antivírus, né? Uhum. Que você precisa ter também dentro da sua rede, porque uma máquina infectada ela pode ser uma escrava, né? E aí ela pode ser comandada remotamente, né? E dependendo da quantidade de escravos que você tem, a fazer o ataque a um determinado ponto. E como é um ataque distribuído, né? Dá-se o nome de DDoS, né? Que é o Show. Distributed Denial of Service. Existem equipamentos, hardwares específicos para tratar DDoS. Então, qual é o objetivo do equipamento? Ele fazer uma análise do comportamento das suas conexões recebidas, né? E quando isso foge do padrão, ele passa a entrar num modo de análise específico, né? E pela quantidade, tipo e destino dentro da sua empresa, ele entende que aquilo é um ataque e ele faz o quê? Ele elimina o que chama-se de tráfego sujo, né? Que é o tráfego malicioso, para poder deixar passar somente o tráfego limpo aí, que é o tráfego, né, que você espera que chegue dentro da sua empresa, né? Então, assim, já é uma outra camada que é para evitar aí os ataques distribuídos, né? Muitos usam, porque isso virou algo comum há um tempo atrás aí, e a galera começou a colocar isso em prática para tentar eliminar, né? O ataque de DDoS tem um objetivo de travar algo, né? Ou ele trava a sua aplicação, ou ele trava o firewall que está, né, na frente da sua aplicação, porque ele não vai conseguir processar toda aquela quantidade de requisições recebidas. Cara, Então, é só mais um detalhe. sensacional, né? Redes é um mundo
de novo, né? Eu falei 3 vezes já isso, porque eu quero puxar o outro gancho aqui pra gente caminhar pro final, para não, né, atrapalhar a noite aí de todo mundo. À noite, porque a gente tá gravando à noite, você que tá ouvindo isso, a gente não tá ao vivo, né? É bom destacar, você entender que o tráfego nosso aqui é diferente. Mas eu queria puxar um pouquinho pro lado de carreira e falar um pouquinho disso, né? O cara que ele quer trabalhar com redes, Barbezani, você por estar 20 anos aí, né, na área, você já viu de várias coisas dentro da própria TI, né? Como é isso? Alguém que está começando hoje, alguém que está ouvindo a gente aí, o cara fala assim, cara, beleza, eu quero trabalhar com redes. Ele vai saber tudo isso, lógico, com dado tempo, etc. Ou ele tem que falar, você tem que falar assim, não, eu vou trabalhar, porque também vale destacar que tem a parte física, né? A parte de cabeamento estruturado, né? Você montar um rack, montar lá a parte física mesmo, os cabos, né? Porque o mundo inteiro não é Wi-Fi, né? Eu adoraria que fosse tudo Wi-Fi, mas não é. A gente tem toda a parte de cabeamento estruturado, o famoso crimpa-cabo, foi onde eu comecei lá atrás, inclusive. Entendo para que funciona, como é que funciona e tal. Mas o cara que vai trabalhar com redes hoje, ele vai estudar cabeamento estruturado, parte física, que imagino eu que seja uma área, e aí ele vai para redes lógica, vamos chamar assim, que é o cara que vai configurar a switch, é o cara que vai para o network security, que aí ele tá falando mais de Fire, IPS, IDS, como é isso, assim, de nível de carreira, e quem quer começar, o que ele tem que estudar, o que ele tem que saber? Porque muitos alunos, né, me perguntam, eu preciso saber programação para trabalhar com segurança? Eu preciso saber programação para mexer com redes? Eu preciso saber programação para programar, né? Tipo, uma coisa que eu falo programação tem dominado quase tudo. Tudo hoje você pode ser automatizado. Do mesmo jeito que você cria suas regras do Fire, por exemplo, através, imagino eu, de um painel, de uma administração, isso pode ser feito via API, via uma interface do Fire que vai ser automatizado, você pode fazer via código também. Então, acho que programação acaba virando uma base para tudo hoje em dia na vida, né? Não só TI, mas como lógica mesmo. Mas o cara que quer começar na área de network, ele estuda o quê? Que curso ele faz? Dá um norte aí para essa galera. Como você falou, eu dei aula há 6 anos. Cursos hoje de faculdades, né, de redes de computadores, eles abrangem aquilo que é necessário aí para a pessoa entrar na área de networking e leva também para a área de segurança. Então, vai ver de tudo, tá? O cara tem que saber a camada OSI, cada uma das camadas, o que cada uma faz, né? O propósito de cada uma, o porquê que foi criado o modelo de referência OSI, né? Ele é uma referência, e tem um porquê disso. Vai ver cabeamento estruturado, o cara vai ter que entender muito bem o que é LAN, endereçamento, né? Você tocou no assunto de fazer subnet. O cara tem que saber fazer subnet, né? Ah, mas tem calculadora hoje que faz. Ah, legal. Mas quando você sabe fazer, você sabe chegar naquele resultado, você sabe como é que a coisa funciona de fato, você não fica amarrado a entrar num site, pedir para calcular uma subrede, ele te dá os endereços ali. Você sabe o conceito, né, Por que aquilo daquilo que existe, você né? exatamente, é o porquê que aquilo existe e como é que eu chego naquilo, né? Como é que eu divido, né? Porque a subnet é a divisão de um bloco grande de redes em blocos menores, né? Como é que eu faço isso? Vai ver configuração, né, de switch, vai ver configuração, o porquê que eu não uso mais um hub, né? Qual é o impacto de usar um hub dentro de uma rede, por que que eu preciso de um switch? Eu preciso de um switch layer 2, que é simplesmente fazer comutação, né? É pegar de uma porta e colocar na outra porta, né? Ah, eu preciso de um switch layer 3. O switch layer 3 ele faz, além da comutação, ele faz o roteamento também, né? Então, a gente explicava até como especificar um equipamento, né? Então, a gente usa muito o termo de throughput, né? Ele tem algumas variáveis aí que você precisa levar em consideração para chegar a um determinado equipamento, né? O que aquele equipamento precisa ter para atender aquela demanda. Vai ver a parte de segurança, né? Tanto fundamento, tipos de ataque, ataques mais comuns, como você se proteger, né? A gente não tocou no assunto, mas algo muito importante dentro de uma empresa é a aplicação de patch, né? Você não deixar sua máquina vulnerável, né? Porque uma hora ou outra alguém descobre uma vulnerabilidade no Windows XPTO, a versão X lá. Porra, sai um patch, você não aplica, você fica vulnerável, né?
Então você vê tudo isso. O curso que eu dava chegava até na parte de governança de TI, né? Os conceitos de governança. E, e, Acho o, cu- e o curso mesmo era tecnólogo em redes, né? era tecnólogo em redes de computadores. Aliás, 2 anos. aliás, só tem ele, né? Não tem outro curso superior nível rede, né? Normalmente você vai achar o tecnólogo ou você vai fazer, né? Eu, da minha época, tinha ciência da computação, mas aí ciência da computação era mais abrangente, né? Eram 4 anos e nós vimos tudo, né? Eu vi a parte de desenvolvimento de software, parte de redes, né? Na época a segurança não era, né, como é Como é hoje, hoje, né? então eu não vi muita coisa de segurança, eu tive que buscar isso mais à frente, né? Mas eu acho assim, cara, o que é na minha visão aí, o que eu passava para os meus alunos, que é muito importante, pô, eu quero ir para a carreira de segurança ou redes, né? Fazer segurança em redes. Cara, escolher o curso, né? Olhar aí o conteúdo programático do curso, ele tem que envolver tudo aquilo que for, né, de rede, e o cara tem que aprender conceito. Se você souber bem o conceito, você se vira com aquilo novo que está aparecendo. Porque o conceito vai te dar a base de tudo para que você consiga ir para algo mais complexo. Se você só aprende a fazer, né? Porque você fala assim, como é que eu configuro o VLAN no switch? O comando A, o comando B para definir a porta, o comando C para definir não sei o quê, vou pôr uma access list aqui, são, sei lá, meia dúzia de comandos, né? Generalizando aí, você configura uma VLAN no switch. Tá, qual é o conceito? Qual é o conceito de VLAN? Por que que eu preciso de VLAN? Né? Por que que eu vou configurar a VLAN assim? Né? Não vou configurar ela assado? Por que que eu vou definir quantos endereços eu defino para essa VLAN? Né? Então, assim, se você tem um conceito, você consegue ir, né, até aprendendo coisas sem precisar de muito curso, né, sozinho. Você começa a entrar. Hoje, a internet está cheia de material aí. E você, às vezes você tem algo novo que você fala, o que que é isso? Como você tem a base ali, você tem um conceito, você tem um entendimento melhor daquilo que está sendo explicado, e você fala, pô, é isso? Né? Chega um momento que você fala, nossa, era tudo isso, né? Fica E, simples, né? Dá para fazer um fica paralelo com a programação, né? Tipo, a parte da lógica. Se você tem a lógica, se você sabe como, isso, como é isso, funciona, a linguagem meio que não interessa é muito ali, isso né? aí. Se o cara tem uma boa base, o cara tem uma boa lógica, cara, o cara programa, assim, ele vai ter que conhecer lá as particularidades da linguagem, Ah, ok. assim, Mas o uma cara sintaxe, toca uma o coisa barco. diferente. É a mesma coisa que muitos alunos falavam assim, puta, mas com esse curso aqui eu vou saber usar a suíte do fabricante A, do B e do C. Se você souber o conceito, você usa até do X. Mas Sim. tem que ter o conceito, né? Eu sempre trago uma analogia para exemplificar umas coisas talvez mais complexas, né? E é a história do cozinhar, né? Você só sabe cozinhar verdura e legume, só sabe fazer uma coisa ou outra. Você sabe o conceito de cozinhar, você vai montar os ingredientes no tempo certo para fazer o prato que você quiser e aí vai evoluindo. Mas aí você tem a base ali de o que é ferver uma água, do que é a temperatura, do que é cozimento, assar, fritar, etc, né? Até você chegar no prato que você queira, aí, enfim. Para aquela pessoa que está querendo entrar na área de redes, ele vai ter que fazer aí pelo menos um tecnólogo em redes. Para Tem ter toda um, essa tem, base, né? tem um curso fantástico, é um curso da Cisco, né? É um preparatório para o CCNA. Normalmente leva 1 ano e meio aí para você concluir o curso. Você vai ver tudo de redes. Tudo. Absolutamente tudo de redes. Então, Show. o ideal é o cara fazer aí, Qual, né? qual curso que é esse daí? É o Preparatório para o preparatório CCNA. para o CCNA. CCNA. É uma certificação da Cisco. Mas o preparatório te dá o embasamento de tudo de redes. Absolutamente tudo. Wi-Fi, rede cabeada, fazer o cabeamento, por que que tem que ser aquela pinagem, quais são os tipos de cabo que existem, por que fibra monomodo, por que fibra multimodo, né? Talvez para alguém que queira entrar na área é muito mais vantagem fazer um tecnólogo, né, para ter lá o seu diploma,
E brigar com um pouco mais de força aí no mercado. Mas Show. cursos, tem um monte de curso, muita faculdade, né, que dá curso. Bom dar uma pesquisada em quem são os professores também, né? Se a aula é presencial, se a aula é online. Hoje tem muita aula no Teams, né? Do jeito que tá hoje, né? Então, O Cássio estava dando aula na Uninove lá, Uninove Online. faliu. Online. Faliu. Foi só eu chegar, ela faliu, fechou. Não, vamos combinar o seguinte aqui. A gente estamos 1 hora e pouco já falando. Acho que deu para falar muita coisa e ainda tem mais um monte de coisa pra gente falar, pra galera que tá ouvindo a gente. Cara, tá cada vez mais rico, né? O episódio passado a gente trouxe um convidado muito bacana. Hoje, mais ainda, creio que tanto eu quanto o Rodrigo aprendemos tanto quanto os ouvintes nossos aqui, ou os telespectadores, né, que estão assistindo aí pelo YouTube. Foi muito foda. Um detalhe adicional que eu queria colocar aqui, eu queria pedir perdão ao vivo pro Sr. Barbesani, porque quando a gente trabalhava junto, e ele falava assim, preciso subir uma regra no Fire aqui. E eu falava, é só da Next Finish. Peço perdão pelo vacilo. Peço perdão pelo saco de vacilo que eu fui, por todas as vezes que eu falei que era Next Finish, porque não é. É um monte de Next. Ô, Balbino, eu tô administrando 10 firewalls hoje. Nossa. Né? E na época com o Cássio era a mesma situação aí. Na época eram 9, né? Entrou mais um aí. E aí, às vezes, ele olhava para mim e falou, tá cansado, né? Eu falei, tô, cara, tô cansado. Mas esse negócio aí é só Next Finish? Aí, ó. Só Next Finish. Não, mas assim... Um dia, assim, ali, da galera que eu conhecia de infra e de rede, você vê o cara com uma tela, dando Next Finish, instalando alguma coisa, subindo algum serviço. Acaba sendo mais simples. Enquanto que a gente desenvolve o código, tem muito mais trabalho, né? Olhando assim. E aí, assim, é lógico que sempre foi uma piada e uma brincadeira, mas, cara, oficialmente eu estou pedindo perdão a todos os profissionais de redes que eu zoava, todo personagem de infraestrutura, inclusive o Sr. Barbesani, porque eu falava, é só da Next Finish, a rota tá pronta, o Fire tá pronto. Cara, olha o trabalho que é, olha o mundo que é, mas vale a pena, porque para ganhar 38 mil reais por mês, não é fácil. Tem que ralar. Só me fala onde. tem que ralar, mas assim, como toda área de TI, não é uma área, não é exclusividade de segurança ou de desenvolvimento pagar bem. Acho que redes também é uma área que paga muito bem, né? Tanto rede quanto segurança, e é importante destacar isso também para quem quer começar. Bom, pessoal, acho que a gente, né, de novo, falamos bastante. Rodrigo, quer fazer alguma consideração final, alguma última pergunta? Acho que eu colocaria já no alvo aí uma próxima participação aí do Barbesani. Mas vou fazer alguma coisa mais específica. A gente falou muito abrangente hoje, né? Sim. Tá, legal. Pra sugá-lo. Você quer sugar ele, cara? De outra forma, né? Porque já... Em nível de conhecimento, né? Eu entendi. É bom deixar claro para os ouvintes, né? Às vezes eles não estão entendendo. Bom, beleza. Então, Barbesani, mais uma vez, cara, obrigado aí pela participação, pelo compartilhamento, apesar de, né, pela aula, porque assim, 1 hora a gente acaba falando muito rápido, é muita coisa, né? A gente marca um segundo momento aí para falar para o pessoal sobre redes, alguma coisa mais específica, mas eu queria trazer mesmo esse debate hoje, né, para falar de um jeito maior, para a galera entender, cara, o que é rede, né? Não é só 192.168, não é só espetar um cabo ali e tá tudo funcionando, não é. É muito além disso, como a gente acabou de ouvir. Fica, de novo, meu agradecimento. Fica à vontade para fazer um agradecimento, dar tchau, ou não falar nada, enfim. Eu que agradeço a oportunidade aí de participar com vocês. É a primeira vez, espero não ser a última. Então, já aproveito o gancho do Balbino aí, pode chamar, que eu puder aí, a gente, né, trazer um pouco de conhecimento aí para a turma, é até um prazer. Eu parei de dar aula, gosto muito de dar aula, mas a demanda do trabalho junto com a aula não estava permitindo conciliar os dois, e aí eu tive que fazer a opção pelo trabalho. Mas o que a gente puder passar aí do conhecimento que a gente tem, né? Sempre ressaltando que não é todo conhecimento, né? Nunca será, né? Nunca será, né? Pode chamar que estou à disposição. Show.
Show de bola. Então, pessoal, esse foi o episódio número 28 do DevSecOps Podcast. Você acabou de ouvir sobre redes, muito além do 192.168. O senhor Rodrigo Balbino descobriu que o ataque na API dele não é quase nada, perto de gerenciar... Você ouviu o que esse senhor falou? Ele administra 10 firewalls. Não sei nem o que é isso. É com essa frase que eu vou encerrar o episódio de hoje. Eu sou Cássio Batista. Eu sou Rodrigo Balbino. E Marcos Barbesani. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Valeu. Falou, até mais. Pode dar o stop no áudio aí, Barbesani. Oh, foi top demais, hein, cuzão? Barbesani tava guardando o conhecimento dele. Falou, agora toma, viado. Lembra do Cavaleiro do Zodíaco, o Doku? Não assisti. Você não assistiu? Não. Pro Barbesani entender, o Cavaleiro do Zodíaco passou, acho que, cara, 12 anos essa porra. E esse personagem é um velhinho, que ele é um mestre do Shiryu, um mestre do cara lá. Ele é um velhinho, ele é um velhinho, assim, e durante os 12 anos, cada episódio ele era aquele velhinho. Aí quando veio o demônio da babônica lá pra atacar a porra toda, esse velhinho, ele sai da casca, que na verdade era só uma casca, ele tava acumulando a energia dele o tempo inteiro, e ele é um maluco fodão que arregaça com tudo, assim. Cara, é o Barbesani. Foi louco. É o Barbesani. Pode chamar mais vezes. Não, é da hora. Se tiver um tema que você mesmo queira sugerir pra vir fazer, mano, aí você pode falar, a gente já coloca aqui na lista de tema, te dá um toque, que às vezes você gosta de falar de algo mais específico, ou sei lá. Não, legal. Vamos marcar sim, cara.